Existe uma estrutura para missões que está, na verdade, escondida bem debaixo dos nossos narizes, nas páginas da Bíblia. Hoje, a gente vai revelar o que é essa estrutura e por que ela muda completamente a nossa forma de ver as coisas. Ok, vamos direto ao ponto. Que a igreja local é uma ideia bíblica, todo mundo sabe, isso é bem claro. Mas e as agências missionárias? Sabe, essas organizações para-eclesiásticas? De onde elas saíram? Será que são só uma invenção moderna? Ou as raízes delas são muito mais antigas do que a gente imagina? É essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Quando a gente olha para o mundo do Novo Testamento, a estrutura que todo mundo reconhece de cara é a sinagoga. Ela era o centro da vida judaica, né? Um ponto de encontro para a adoração, para o ensino, para a comunidade, um modelo super familiar e fundamental. É aqui que a história começa a ficar realmente fascinante. E se a sinagoga fosse só metade da foto? E se, ali do lado, operando junto com ela, existisse um outro modelo de organização com uma função completamente diferente? Um modelo que não foi feito para reunir, mas sim para enviar. E essa estrutura tem um nome, a Hevra. Pensa nela como uma espécie de irmandade voluntária. Um grupo de homens judeus que se juntavam por uma causa, por uma missão específica. Não era algo que se pertencia por nascimento, era um compromisso com um propósito. E olha, não estamos falando de algo raro ou secundário, não. Como o historiador Israel Goldman aponta, a Hevra era, na verdade, a forma mais importante de associação voluntária na vida judaica. Elas eram uma parte super vibrante e presente na sociedade da época. Agora, se prepara para o momento ahá. Porque uma vez que a gente entende o que é uma Hevra, começamos a enxergá-las por toda parte no Novo Testamento. Mesmo que a palavra em si não apareça, elas estavam ali, operando bem na nossa frente o tempo todo. Os fariseus, com a sua missão de pureza legal, uma Hevrá. Os zelotes, com a sua causa política, também. Os essênios, com o seu foco comunitário, de novo. Até João Batista e seu círculo de discípulos. Todos eles se encaixam perfeitamente nesse modelo. E o mais importante de todos, Jesus e seus 12 apóstolos também. Isso muda a perspectiva, não é mesmo? Para qualquer pessoa daquela época, ver Jesus andando com seu grupo de seguidores não seria nada estranho. Seria uma cena familiar, um mestre, um rabino, com a sua irmandade dedicada, a sua Hevra, pronta para agir no mundo. Então, o ponto crucial é este. O cenário bíblico não tinha só uma, mas duas estruturas sociais operando em paralelo. E cada uma delas tinha um trabalho, uma função específica que a outra simplesmente não conseguia cumprir. Para entender bem essa diferença, vamos usar uma analogia poderosa, a do farol e da pederneira. A sinagoga era o farol, fixa, estável, uma luz para a comunidade local, reunindo todo mundo para adoração. Já a Hevra, ela era a pederneira, pequena, móvel, feita para ser levada para longe e criar novas faíscas, para iniciar novos fogos. Com isso em mente, a gente chega a uma conclusão fundamental sobre a igreja primitiva. Os primeiros seguidores de Jesus não sentaram numa sala e inventaram o sistema organizacional do nada. Eles fizeram algo muito mais prático. Usaram os projetos que já existiam e que funcionavam na cultura deles. Eles pegaram o modelo do farol, a sinagoga, e o adaptaram para se tornar a igreja local, a eclésia. E de uma forma igualmente genial, pegaram o modelo da pederneira, a Hevra, e o transformaram na sua principal ferramenta de expansão, o grupo missionário. E quem foi o grande arquiteto por trás dessa adaptação? Ninguém menos que o apóstolo Paulo. E isso, olha, não é coincidência nenhuma. A gente precisa lembrar que, antes de ser Paulo, ele era Saulo, um membro super apaixonado da Hevra mais influente da época, os fariseus. Ele conhecia esse sistema por dentro e por fora. Como fariseu, Paulo conhecia o manual de missões deles de cor e salteado. Era uma estratégia testada e aprovada. Primeiro, formar um time móvel, uma Hevra. Depois, viajar para uma nova cidade e ir direto para a sinagoga. Lá, pedir a palavra. E depois da mensagem, convidar quem se interessou para uma conversa mais aprofundada. Agora pensa um pouco nas viagens missionárias de Paulo descritas na Bíblia. Ele não inventou um método novo. Ele pegou o manual de operações que aprendeu como fariseu e o aplicou com uma precisão impressionante. A única coisa que mudou foi o conteúdo. A estrutura era a mesmíssima, mas a mensagem agora era sobre Jesus.
E o resultado disso foi explosivo. A pederneira de Paulo, a sua equipe missionária viajava de cidade em cidade, acendendo novas chamas. E em cada lugar, eles estabeleciam um farol, uma nova igreja local, para sustentar aquela luz, antes de partirem para o próximo destino. E assim, a gente finalmente responde à nossa pergunta inicial. A agência missionária moderna não é uma anomalia ou uma invenção do século XIX. Ela é, na sua função essencial, a herdeira legítima do modelo da Hevra. Ela é a pederneira dos nossos dias. O grande missiólogo Ralph D. Winter capturou o princípio por trás disso perfeitamente. Ele disse que o Novo Testamento não nos dá apenas formas rígidas para a gente copiar, mas sim um método. Ele nos ensina a arte de identificar e adaptar padrões que funcionam. O nome técnico para essa arte é equivalência dinâmica. Parece complicado, mas a ideia é bem simples e poderosa. O que importa não é copiar a forma exata de algo do passado, mas sim entender e adaptar a sua função essencial para o nosso tempo. A casca pode mudar, mas o propósito, esse permanece. E isso tudo nos deixa com uma pergunta desafiadora para refletir. Se o segredo é adaptar a função e não apenas copiar a forma, quais são os padrões eficazes que existem no nosso mundo hoje, na tecnologia, na comunicação, na organização, que poderiam ser emprestados para cumprir a missão de uma forma ainda mais poderosa? A forma sempre muda, mas a função, essa continua.